Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Moita e neste vídeo a gente vai resolver esse problema muito legal aqui de juros compostos. A gente vai aprender aqui a calcular os juros de uma aplicação. E a gente tem a seguinte situação: você aplicou R$ 10.000, então a gente tem aqui uma aplicação de R$ 10.000 a uma taxa de juros compostos. Olha aqui, já está dizendo aqui o regime de juros é simples? Não, é juros compostos, né? De 2% ao mês. Então, nossa taxa de juros é quanto? 2% ao mês. Durante 3 meses é o tempo de aplicação, tá? Então, a gente tem uma aplicação de 10.000. Durante 3 meses, o rendimento dessa aplicação vai ser de 2% ao mês no regime de juros compostos. E aí ele pergunta aqui, quanto você recebeu de juros na aplicação? Ele não está querendo saber o montante ou o valor futuro dessa aplicação, não. Ele não está querendo saber isso, ele está querendo saber os juros, né? Ora, a gente pode representar essa aplicação de uma forma gráfica através do diagrama de fluxo de caixa, muito utilizado em matemática financeira para apresentar as aplicações, né, os fluxos de caixa. Aqui nessa situação a gente tem o seguinte: nós temos uma aplicação de 10.000, que é o nosso capital aplicado. Esses 10.000 a gente chama de C, tá? Então 10.000 é o capital C. Durante 3 meses, esses 3 meses é o N, tá? Então nosso número de períodos é N. Há uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, o I, que é a nossa taxa de juros, é 2% ao mês. E a gente vai ter que encontrar inicialmente um montante, que é o valor futuro dessa aplicação. O montante é igual ao quê? Ao capital aplicado mais os juros. Então, se a gente quer saber encontrar os juros vai ser igual ao montante que a gente vai calcular menos o capital que a gente já tem, tá? Então, a gente primeiro, para resolver essa situação, a gente vai primeiro calcular o montante com a fórmula dos juros compostos, depois que a gente calcula os juros, tá bom? A fórmula do montante dos juros compostos é o seguinte: montante é igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, ao número de períodos, tá bom? Como é que a gente vai resolver isso daqui? Vamos substituir para a gente calcular inicialmente o montante. Então, o montante vai ser igual ao capital, que é quanto? 10.000 reais, vezes a parênteses 1 mais a taxa. A taxa, a gente tem que tomar cuidado aqui. Primeiro, a gente tem que verificar se ela tá, o período de capitalização é o mesmo período do número de períodos. Nesse caso aqui a taxa está ao mês e o número de períodos também está em mês. Então não preciso fazer nenhum tipo de conversão aqui, porque está na mesma unidade de tempo. Se tivesse, nós teríamos que fazer uma conversão aqui de taxa ou de tempo para fazer esse ajuste. No caso aqui está na mesma unidade de tempo, podemos fazer tranquilamente já direto aqui. Só que a gente não vai usar 2%, que a gente tem que usar no formato decimal. Como é que a gente transforma 2% no formato decimal? 2%, o nome já está dizendo, é 2 sobre 100. 2 dividido por 100 é 0,02. É assim que a gente vai usar aqui nessa fórmula, tá? 0,02 elevado ao número de períodos, nosso N é quanto? 3 meses, então 3. Então, o montante vai ser igual a 10.000 vezes quanto? Vezes 1 mais 0,02, dá 1,02 elevado a 3. Professor, como é que eu resolvo 1,02 elevado a 3? Aqui é bem simples, porque somente são uma potência de 3, né? A gente sabe que x, a terceira, é a mesma coisa que x vezes x vezes x. Então, 1,02 a terceira é a mesma coisa que 1,02 multiplicado por ele 3 vezes. A gente pode fazer, inclusive, esse cálculo numa calculadora comum. 10.000 vezes quanto? Vezes 1,02 3 vezes. Vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02
vai dar o nosso montante, tá? Ainda não é os juros, tá? Se você tiver uma calculadora financeira ou uma calculadora científica, dá para fazer isso aqui de forma já direta. Tem uma função nessas calculadoras para fazer esse cálculo. Mas aqui numa calculadora simples também dá se a gente fizer desse jeito. Vamos aqui para a nossa calculadora aqui do Windows mesmo. A gente está aqui na calculadora do Windows, vamos fazer essa multiplicação. 10.000 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Vai dar quanto? 10.612,08. Então, nosso montante é 10.612,08. Ora, os juros é igual ao montante menos o capital, que é o que a gente quer encontrar, né? Os juros. Então, vai ser 10.612,08 menos 10.000. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 612,08. Então, nossos juros é quanto? 612,08 dessa aplicação. Resposta correta aqui, o que é? Letra B. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esquece de deixar um comentário, deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você vai poder acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.